essa musiquinha que toca, né? É muito emocionante estar hoje aqui com todos vocês. Sabe que durante boa parte da minha vida eu fui colecionando algumas certezas. Só que eu aprendi que o mundo ele é incerto e muito melhor do que a gente ter certeza é a gente agarrar as oportunidades. Duas certezas para dividir aqui com vocês. A primeira é que eu nunca quis empreender. Pois é, né? Sou filha de microempresários brasileiros que já sofreram muito aí empreendendo, queria alguma coisa diferente. E o segundo é que eu não queria trabalhar no RH, gente. Tinha certeza que não era a área para mim. Bom, sou a Mari, cofundadora aqui da GUP, e eu estou muito feliz da gente estar fazendo o primeiro Day One da Endeavor com 4 pessoas empreendedoras. 4 pessoas completamente diversas, complementares, e que, contrariando muitas estatísticas, porque não tinha MBA lá fora, não tinha empreendido com sucesso antes, escalaram, transformaram o mercado, e tudo isso juntas, baseadas nas Power Skills de cada uma. Eu, quando era pequenininha, eu sempre fui uma pessoa meio inquieta, assim, né? Eu lembro que, com 9 anos de idade, o Gui, meu irmão, rabiscava umas revistinhas, pintava, sempre muito criativo, pegava essas revistinhas e ia vender na frente da porta da minha casa. Os vizinhos, por dó, deviam comprar, né? E aí, depois, quando eu virei adolescente, eu vendi bijuteria, eu vendi esmalte. Depois, eu fui para os Estados Unidos estudar, comecei a dar aula de samba para ganhar um dinheiro extra, mas eu não sei sambar. Só que eu não me reconhecia como uma mulher empreendedora. E foi por isso que, quando eu me formei, rapidamente, queria um programa de trainee. E aí, fui parar no programa de trainee da Ambev, onde tudo começou. Logo naquele começo, eu fui lá para o Rio de Janeiro, ser treinada por uma pessoa que mudaria a minha vida para sempre. Bruna Guimarães. A Bru, ela era uma pessoa, sabe aquela pessoa batedora de meta? Com broche, cheio de prêmios, bônus duplo todo ano. Eu olhava para aquela mulher e falava, caramba! E aí que no final do programa de trainee, me colocaram naquela área que eu não queria, o RH. E me falaram assim, puxa, Mari, tá cheio de problema. E aí eu fiquei convencida, porque eu adoro resolver problema. Fiquei 4 anos nessa área, liderando algumas operações pelo Brasil. E depois de 4 anos, voltei para São Paulo para assumir uma função corporativa. E foi aí que o destino me uniu novamente a Bruna Guimarães. Nesse início, né, a gente estava com um problema muito grande de recrutamento ali nessa empresa. A Bruna era gerente nacional de recrutamento e seleção, e um dos principais projetos, olhando o Brasil, que eu tinha, era como dar um salto em recrutamento. E foi aí que eu e Bruna, a gente brigava, dia sim, dia também. E eu não parava de pensar como é que a gente vai dar um salto nesse problema. Até que eu fui para Salvador dar um treinamento, e durante o voo, peguei um livro, comecei a ler e tinha uma frase, onde há problema, há oportunidade, que parece básica, mas foi o gatilho que me deu um insight para pedir um guardanapo para a aeromoça, comecei a rabiscar a ideia da GUP, e foi ali que eu cheguei naquele hotel, liguei para minha família e falei, família, estou saindo da Ambev e vou abrir um negócio. Acho que eles quase morreram do coração. Minha mãe está aqui, não deixa eu mentir. E aí que, nesse mesmo dia, eu já tive ciência que era um negócio grande e eu seria incapaz de fazer esse negócio sozinha. E nesse dia eu já pensei, a Bruna tem que fazer esse negócio comigo. Por sorte, quando eu voltei para São Paulo, eu consegui marcar um jantar com ela. E aí cheguei para a Bruna e falei assim, Bru, seguinte, eu estou pensando em abrir um negócio e sair da Ambev. Vem comigo? Nesse momento, gente, eu fiquei em choque. Eu acho que eu não falei nada para a Mari, mas eu pensei, eu preciso fazer a Mariana desistir dessa ideia. Era esse o meu pensamento. Logo, logo, esse jogo ia virar, a gente já vai contar aqui para vocês. Eu sou a Bruna, eu também sou cofundadora da GUP, e eu estou, hoje, na posição de CEO. E assim como a Mari, eu também nunca quis empreender. Nada na minha vida foi fácil, mas eu tinha uma característica que me dava muita força.
que era gana, que era garra. E essa power skill, desde a infância, ela me ajudou muito. Porque eu tirava boas notas, eu era uma pessoa super estudiosa, eu entregava os melhores projetos de ciência, eu fiz os melhores estágios. Certamente, eu não era a pessoa mais inteligente do meu grupo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu era a pessoa mais esforçada, ou uma das mais esforçadas. Certamente, eu era uma das pessoas mais dedicadas. E durante a minha trajetória na Ambev, isso se potencializou. Imagina que eu coloquei 200% de energia em tudo que eu fazia. Então, eu cresci super rápido. Eu liderei várias áreas, liderei várias operações. Eu tinha uma característica que era fazer o turnaround das operações. Então, eu entrava e ajudava aquela operação a dar salto. E essas operações que eu participava eram super premiadas. Isso me motivava, isso me dava muita energia para seguir. Bom, eu e a Mari juntos, então, a gente batia muita meta. Tudo que a gente fazia dava certo. Então, resgatando, meu pensamento era fazer a Mariana desistir. Esse era meu foco. Só que quando eu me vi, eu estava ali já desenhando, rabiscando a solução. A gente estava pensando junto, modelando, e Mariana falando, bora, Bruna, vamos fazer esse negócio junto. Foi aí que eu parei, né, e falei assim, Mari, vem cá. Bom, pensei assim, Mariana está me chamando, porque eu sou gerente nacional de recrutamento e seleção, então ela falou assim, pô, já vou começar aqui com o pé direito, né? E aí eu chamei a Mari, olhei bem no olho da Mari e falei assim, Mari, eu tenho um negócio muito importante para te contar. Eu nunca toquei um projeto de recrutamento e seleção antes. Crítico, gente. Mas, mesmo assim, eu tinha certeza que ela era a pessoa para fazer isso daí comigo. Só que a Bruna não é impulsiva como eu para tomar decisão, ela é muito mais racional. Então, eu falei, Bruna, fica tranquila, você tem um mês para pensar. E aí, comecei a lotar de matéria sobre o que era empreender. Imagina, isso era 2014, não tinha tanta matéria assim. E falei, vamos fazer uma imersão no final de semana sobre empreendedorismo? E aí você se decide. E aí que no final dessa imersão, Bruna me chamou para conversar. Eu chamei a Mari para conversar no final desse dia e eu falei assim, Mari, eu assinei um contrato. Assinei um contrato, eu não vou mudar de ideia e eu quero que você seja a primeira pessoa a saber. E eu sabia, gente, que isso ia mudar as nossas vidas para sempre. Então, eu fiz tudo com muito carinho. Eu realmente fiz um contrato e eu escrevi uma carta. E nessa carta, eu dizia qual que era a minha decisão para a Mari. Dedicada. Estava bem apreensiva. Um contrato? Como assim? Quando eu abro a carta, está escrito: é preciso ter coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Vamos juntos. Bora! E aí... Aí eu, caramba, então vamos. E foi nesse dia que a gente decidiu aprofundar a ideia da GUP para começar esse negócio. Uma outra pessoa que eu dividi a ideia assim, naquele comecinho, foi o Gui. Meu co-founder, irmão, a gente morava juntos num apartamento. E aí, assim que eu contei para o Gui, no dia seguinte, ele aparece lá com uma lousa, coloca na parede e disse... Falei, Mari, eu vou te ajudar a tirar essa ideia do papel. Eu tenho uma ferramenta revolucionária aqui, que chama Canvas. Ninguém nunca ouviu falar. Eu sou o Guilherme, eu sou cofundador, CMO e CPO da GUP. Acho que, quando criança, eu era aquela típica criança mais introvertida, mais criativa, gostava de desenhar, de fazer gibi, história em quadrinho, fazia os bonecos de massinha para minha irmã mais velha vender na porta de casa. E, com o tempo, acho que eu fui desenvolvendo um lado mais racional também. Com bastante terapia, anos depois, eu entendi que esse lado racional era uma parte de uma competição minha comigo mesmo. Assim, se fosse para passar na faculdade, tinha que ser na USP. Se fosse para trabalhar com consultoria, eu ia ser o consultor mais jovem a virar sócio. E, como um homem gay, eu entendi, anos depois, que era uma pressão social por eu querer me provar o tempo todo. Eu acho que tem um lado positivo dessa história, que essas experiências que eu buscava me proporcionaram várias situações que me desenvolveram um lado muito mão na massa. Então, se tivesse que aprender alguma coisa, eu ia lá e aprendia sozinho e estava tudo bem. E aí, acho que no começo da minha vida adulta, chegou um momento que eu precisava dividir um pouco desse quem eu era com alguém. Eu e a Mari, a gente estava viajando lá em Machu Picchu. E aí eu fui lá contar para a Mari da minha orientação sexual, dividir isso com ela. Acho que isso foi super bacana, porque aproximou mais a gente ainda.
E quando ela virou gerente na Ambev, ela voltou para morar em São Paulo e aí me convidou para a gente morar juntos. Falou, Gui, vamos morar junto para a gente se aproximar, para a gente ficar mais perto? Falei, pô, com certeza, bora. E aí chegou um belo dia em que ela falou, vou sair dessa empresa, vou sair da Ambev, começar um negócio. Eu falei, que vai sair da empresa, Mari? Não vai nada, fica quieta, está indo super bem, imagina. Mas passaram 2 semanas, já tinha aquela lousa lá no nosso apartamento. E aí a Mari coloca uma coisa na cabeça, ela falou, essa empresa vai chamar Up. Eu quero Up, pra cima, Up energia, coisa boa. Eu falei, Mari, mas não vai ranquear no Google nunca, Up, tem filme já. Sim, jamais vai aparecer em primeira posição. Aí ela, então vamos pôr o Y no final, porque foi com a fonética Up. Aí a gente, colocou na lousa, ficou olhando, eu falei, não, vamos VUP, falta uma consoante, TUP, BUP, GUP, com o G parece que funcionou, que é uma contração de Go Up. E aí as coisas começaram a tomar forma. Gente, o nosso começo, ele foi muito emocionante, muito emocionante. Primeiro, porque ele não foi nada tradicional. A gente não fez business plan, business case, a gente não avaliou o tamanho do mercado. Talvez, se a gente tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje para contar essa história para vocês. Então, não foi nada tradicional. Segundo, era tudo muito abstrato. Era difícil tirar a ideia do papel. Então, imagina a gente, né? Não, tem que fazer um tal de MVP, mas tudo bem, não está super pronto, você mete lá, mas para fazer o MVP tem que fazer a persona. A gente ficou 1 semana fazendo persona. Quem já fez um monte de foto na parede, a gente... O que essa pessoa pensa? O que ela fala? O que ela faz? Mari, angustiada. Eu falei, Mari, isso aqui não está muito certo, não, né? Mas a gente fez. E o terceiro é porque a gente amava trabalhar na Ambev. E a gente amava o que a gente fazia. Então, também foi muito difícil. Foi difícil, pessoal, e emocionante ao mesmo tempo. Porque essa história aqui que eu vou contar, a Mari pula. Mas eu vou contar, né? A gente combinou, pô, vamos fazer... Bruna, você vai ser a primeira a pedir demissão. Falei, tudo bem. Fui lá, executei. Dia marcado, pedi demissão e tal. Quando chegou o dia da Mari, o que a Mari fez? Não pediu demissão. Ela não só não pediu, mas ela sumiu. Sumiu 2 dias. Ela não atendia minha ligação, ela não atendia mensagem no WhatsApp, e-mail, nada, sinal de fumaça, nada. Mariana sumiu. Nessa época, eu morava em Jaguariúna, então eu peguei o carro, fui lá para São Paulo, sentei na frente de onde ela trabalhava e falei, bom, ela vai ter que entrar ou ela vai ter que sair daqui, então eu vou pegar ela aqui, né? E aí eu mandei mensagem, falei, Mari, eu estou aqui na frente, desce para a gente conversar. Gente, eu fui a Criticíssimo, primeira... né? Criticíssimo. Eu fui a primeira pessoa daquela minha turma de trainee a ganhar um negócio que era o sonho de todo trainee, a antecipação da sociedade da Ambev. E eu ia mentir se eu falasse que isso não mexeu comigo, mexeu demais. E aí, a Bruna chegou para mim naquele dia, fez eu sentar ali com ela e falou o seguinte, não sei o que você está passando, mas se você tiver que decidir realmente sair ou não sair, tem que ser por você e não por mim. Eu já me decidi, eu vou sair, mas essa decisão é sua. Caramba, eu acho que eu não teria esse tipo de postura. Então, fui rápido para casa, falei, se eu for sair, tem que ser com essa pessoa. Fui para casa, montei prós, contras, e ficou bem claro para mim que o maior risco naquele momento seria o arrependimento, não arriscar. E foi aí que a gente vendeu os carros, foi morar nós 3 juntos no apartamento para economizar e começamos a GUP. Depois de tudo isso, né, desse rolo todo, gente, aterrissamos e falamos, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí a gente começou a testar a nossa ideia com os nossos amigos. É assim que a gente faz, né? Pegamos os amigos ali, começamos a testar as hipóteses. E basicamente o que a gente fazia a gente fazia 100% do processo de recrutamento e seleção dos nossos amigos. Eles devem ter adorado essa época, fizemos muito processo. Só que logo, logo a gente viu que a gente precisava dar um salto. A gente precisava de volume, de fato, para testar o negócio. E a gente teve uma ideia. Vamos para as feiras de contratação de estágio, que tinham nas faculdades, né? Por quê? Tinha muita empresa, de um lado, tinha muito candidato do outro. Poxa, prato cheio. Só que a gente não tinha R$1 para comprar esse stand. E era muito caro ter um stand nessas feiras. Então, a gente convencia a faculdade a dar um stand para a gente
para a gente conseguir estar nessa feira. Só que a gente também não tinha dinheiro para mobiliar esse stand, né? Olha essa foto ali, gente. Essa ali a gente pegou até lona de um stand vizinho para ornamentar o nosso. Então, a gente levava tudo na nossa casa. Tapete, mesa, cadeira, computador, tudo. Então, a gente não tinha dinheiro, tinha que fazer tudo sempre com muita criatividade. Sempre que possível, nesse comecinho, eu ia com a Mari e com a Bruna, e o melhor é que era início de 2015. Então, quando a gente ia explicar o que era a GUP, cada um falava uma coisa, porque nem a gente sabia. Então, a Bruna falava que era uma empresa para ajudar outras empresas a contratarem. Eu falava que era para as pessoas candidatas conseguirem emprego. A Mari falava que era para qualquer pessoa no mundo realizar seus sonhos. Super pé no chão. Viagem. Pra viagem. Mas as feiras foram, sim, um canal super importante para a gente nesse começo. Depois de 6 meses, acho que a gente já tinha uma base de centenas de empresas, milhares de pessoas candidatas para a gente testar. Na prática, a gente estava fazendo Discovery sem nem saber o que era Discovery. E aí, me lembro, em uma das feiras, chegou o vice-presidente de RH de uma grande empresa no nosso stand e falou assim, nossa, mas é o 3º evento que um monte de candidatos, uns candidatos bons, chegam no meu stand falando com uma tal de Gupi, stand da Gupi, sei lá, mandaram esses candidatos lá, mas quem são vocês? O que vocês fazem? Ali a gente entendeu realmente que era a dor dessa grande empresa que a gente queria resolver. Que aquela era a dor que a gente queria tentar solucionar e que o nosso modelo de negócio tinha que ser B2B e não B2C. E aí, esse vice-presidente, ele convidou a gente para fazer uma concorrência internacional. Conforme a cartilha manda, começa pequeno no MVP, testa... Não, a gente foi para uma concorrência o quê? Internacional. Para a gente ser... A ideia era a gente ser a plataforma da América Latina inteira de recrutamento e seleção. E foi ali, né, que tudo começou a tomar um pouco de forma. Mas a gente não tinha essa plataforma. Mas a gente tinha um método, a gente tinha o sonho e a gente tinha o PPT, esse aqui, ó, que transcrevia um pouco do nosso sonho. E desde o início, a gente sempre reforçou a importância, o diferencial da inteligência artificial, como ela podia ajudar a gente a ser mais assertivo, mais justa, mais direta. E aí a gente começou a virar o jogo. Só que essa inteligência artificial, gente, no início não existia também. Então, eu e a Mari éramos a inteligência. A gente virava a madrugada vendo vídeo, currículo, mapeando, dando pontuação para criar o ranking, para fazer o negócio acontecer. Então, tudo indicava que não ia dar certo. Mas deu, gente. Deu certo. A gente fechou esse negócio. A empresa deu 3 meses para a gente desenvolver essa plataforma. Aqui, né, a gente está de amarelo porque a Mari acredita que amarelo dá energia. Eu não acredito muito, mas na dúvida, a gente foi de amarelo de cima e embaixo na reunião final para apresentar essa proposta. Inclusive, essa empresa era do grupo 3G. Eles anteciparam o pagamento para financiar a nossa proposta. E esse, gente, foi o nosso primeiro Day One. A gente conseguiu fechar, naquele momento, com essa foto aqui, o nosso primeiro cliente. E esse momento, mais do que emocionante, ele foi marcante. Por quê? Porque ele nos conectou com a peça que faltava no quarteto, o Robson. Gente, um dia a Mari me mandou uma mensagem através de um amigo em comum que a gente tem, falando assim, Robson, eu sei que você está tocando o seu negócio, você tem sua startup aí, mas eu tenho uma oportunidade. E, gente, meu nome é Robson, sou o cofundador técnico da GUP, sou filho de trabalhadores que, mesmo com muita luta, não conseguiram construir uma estabilidade financeira. E desde bem pequeno, eu já tinha na cabeça, falei, cara, a única forma de mudar a minha realidade e a realidade dos meus pais é empreendendo. Então, sempre, desde novinho, eu tinha bem isso na cabeça. E eu fiz um curso técnico em 2003, curso técnico de informática, que ali eu vi assim, opa, tecnologia, preciso de um computador, uma ideia e tempo para programar. E eu vi que ali era um bom caminho para começar. Só que eu tinha 2 grandes barreiras. Eu não falava nada de inglês, e a gente sabe que tem muito conteúdo em inglês, né? E eu também não tinha computador.
E nesse começo, eu programava muito no computador dessa escola eu trabalhava numa sapataria, eu ia para o escritório dessa sapataria e trabalhava dentro do escritório dessa sapataria. E eu fiz o meu primeiro sistema e vendi por R$4.000. Eu falei, opa, interessante esse negócio aqui. E comprei meu primeiro computador. E esse primeiro computador mudou muito, porque você tendo um computador em casa, aí eu fiquei viciado no negócio, programando, e eu fiz a minha primeira tentativa de empreender, que foi desenvolvendo um software de clínicas ali da minha região. Esqueci de falar, eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Barra Mansa, então fiz um software ali para a região. Depois de um tempo, o negócio não deu certo, né? Falta de experiência e tudo, e eu tive que ir para o mercado procurar emprego, e eu trabalhei em algumas empresas de tecnologia. Em uma dessas empresas, eu conheci 2 sócios, ex-sócios meus, que no começo de 2015, a gente teve uma ideia e falou, cara, vamos mudar para São Paulo e vamos fazer essa ideia acontecer, que aí a gente começou a construir a minha segunda tentativa de empreender. Gente, só uma observação. Eu tinha R$14.000 na conta e um Palio 2006. Isso era tudo, e eu mudei, abandonei o emprego, mãe doida também lá, meu Deus, filho, o que você está fazendo? E nisso, também a gente veio, não emplacou, a ideia não estava indo, não estava levantando investimento, não estava conseguindo vender, e o dinheiro foi acabando, tive que vender carro, e foi aí que fui apresentado para uma tal de Mariana Dias. E fui lá ouvir o que ela tinha para dizer, né? E aí ela me apresentou o PowerPoint, o famoso PowerPoint, e ali, simples, tinha várias... Aí ela, basicamente, ele tinha toda a visão do que enxergava na plataforma, e a melhor de tudo, que a Mari me falou assim, acho que quem é de tecnologia deve saber, não, Robson, super simples, tranquilo, botãozinho, campinho, bem fácil. E aí, só que, gente, num misto ali de... eu olhei e falei, cara, esse negócio é maneiro, interessante essa ideia, ou seja, eu me encantei pela ideia, mas num mix também de loucura e desespero, sem dinheiro. Falei, cara, aceitei. E foi uma loucura que a gente... Aí eu falei assim, Mari, a primeira coisa que eu olhei com elas, falei, gente, precisamos reduzir esse escopo. A gente só tinha 3 meses para entregar. Gente, tem feature que estava naquele PowerPoint que a gente está desenvolvendo até hoje, 8 anos depois. Então, só para vocês verem o nível de simplicidade do negócio. Mas a gente reduziu o escopo, nos comprometemos ali, e, gente, foram 3 meses que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu sempre trabalhei pra caramba. Eu chegava em casa e ligava o computador e continuava trabalhando, e nesses 3 meses foi uma loucura. Teve Natal, Ano Novo, não virei nada. Domingo a domingo, muitas horas por dia, muitas madrugadas na casa delas, lá virando, trabalhando. Mas, né, missão dada, missão cumprida, conseguimos entregar no prazo. Meia hora antes eu estava fazendo deploy de coisa ali, e foi, vamos embora. E depois dessa entrega, eu continuei apoiando elas ali em algumas manutenções, algumas coisas do sistema. Legal, gente. Foi nesse período que a gente estava querendo entrar numa aceleradora. A gente mapeou 3 aceleradoras, 2 já tinham dado no-go para a gente, e o feedback era, não tem sócio técnico, não tem modelo de negócio. Sim, é por isso que eu estou querendo ir para uma aceleradora, né? Sim, me ajuda. Mas a gente tinha uma última chance, o Aira. E aí, eu e a Mari, antes da gente ir para a reunião, a gente ligou para quem? Para Robson. Ligamos para o Robson e falamos, Robson, vamos para uma reunião com a gente, tal hora, em tal lugar. Beleza. Robson não perguntou nada, falou, beleza, estou dentro. Eu acho que ele estava sentado na cadeira dele, no sofá. Ele levantou como estava, gente. Ele foi de bermuda, camiseta, cabelo meio bagunçado. Mas tudo bem, ele é dev, pode, tá tudo certo. Tudo certo. E a primeira coisa, logo no começo ali da reunião, né, o avaliador perguntou, quem que é o sócio técnico de vocês, meninas? Quem que é o CTO? A gente, com tranquilidade, né, olhou para o Robson e falou, ele. Robson também balançou a cabeça, o avaliador tomou nota, continuou perguntando, avaliando, e no final, gente, fomos aprovados. Aí, gente, eu, né, no meio da reunião, descobrindo que fui promovido a CTO, né, que até então era só um freela, mas foi muito engraçado porque depois a gente saiu dessa reunião e a gente foi almoçar num restaurante muito chique, que era um restaurante que era self-service à vontade e você pagava R$11,90.
E foi lá que eu falei, né? Esses 3 meses intensos, eu tinha sentido uma energia muito forte com elas. E aí eu falei com elas, gente, eu estou pensando mais na Gup do que no meu próprio negócio. Temos um problema aí. Aí elas me responderam, meu querido, isso não é um problema, isso é uma solução. E foi aí que elas me chamaram para entrar para o time de cofundadores da Gup. E eu considero que o dia que eu conheci as duas foi o meu day one, porque a minha vida mudou completamente a partir desse dia. E depois que eu conheci o Gui ainda, aí eu tive certeza que eu falei assim, gente, eu não sei o que vai dar, mas eu tenho certeza que a gente vai construir coisas gigantes. Quando o Robson começou, eu ainda estava trabalhando na consultoria e meio que part-time assim ali na Gup. Eu gostava muito de consultoria, porque consultoria, cada projeto é diferente, cada projeto é um setor, tem um dinamismo ali que era super encantador, mas também tem um lado que você tem que se adaptar ao ambiente, à cultura de cada um dos clientes, e isso acho que não tirava o meu melhor por eu não poder ser eu mesmo em cada uma das empresas. E me lembro que eu chegava em casa, não sabia o que era essa tal de Gup ainda, que Mari e Bruna tanto falavam, mas estavam elas lá virando noite, pensando, trabalhando, e aí, naturalmente, comecei a fazer parte disso. Não era raro a gente ficar virando noite pensando em modelo de negócios, em metodologia, em framework. Como eu era consultor, também sobrava um monte de PPT para fazer para elas. Eu ficava ali fazendo uns PowerPoints também. Mas não imaginava que elas fossem me chamar para ser sócio. E fui me apaixonando mais pelas pessoas, sem dúvida, do que pela ideia, porque a ideia também não estava muito clara a princípio. Mas a Mari e a Bruna são muito boas em criar momentos. Vocês viram na história do Robson, nós queremos sempre criar uma surpresa, um momento especial ali para celebrar alguma coisa. E como a gente morava juntos, um belo dia cheguei em casa, me lembro que era meu aniversário de 2016, e tinha um corredor de post-its com várias frasezinhas que elas tinham feito ali para mim, e na mão, com amor e carinho, lógico, e no final desse corredor tinha um aquário, sem peixes, mas tinham 3 peixes de mentira ali naquele aquário, porque Gup é um tipo de peixe, que a gente só foi descobrir depois também, que para tirar do Google foi difícil para ranquear essa página, porque tinha um monte de peixe que aparecia. E acabou virando uma piada nossa ali, o peixe. Dentro do aquário tinham 3, um dos peixes tinha uma gravata e uma cartinha em que elas realmente me chamavam para ser sócio. E é lógico que eu aceitei. Sem dúvida nenhuma, quando eu pensei na Bru, foi pelo hard skill dela, que depois eu descobri que não tinha muito, né? Mas o que fez eu ter certeza absoluta foi o power skill. Tudo que cai na mão da Bru, ela faz acontecer. Ela tem um poder de execução, de entrega de resultado, que é surreal. Ela é o exemplo da nossa cultura em gente que realiza. Quando eu conheci o Robson, fui atraída pela mente técnica dele. Mas, na verdade, o Robson tem um poder de reinvenção que é absurdo, que faz coisas serem transformadas e que também é um exemplo da nossa cultura. O Gui é essa pessoa metodológica, curiosa, que pega coisas abstratas para encantar. Um exemplo da nossa cultura de brilhar os olhos. E foi essa cultura que foi se criando e que até hoje existe na Gup e que é um dos grandes diferenciais que a gente tem lá dentro. E no começo de 2016, aí sim, nós 4, a gente se reúne para a gente fazer pela primeira vez o sonho juntos. Em um ritual, que é um ritual que a gente tem até hoje de dia T. Começo do ano, parar, pensar o que vai ser aquele ano e que potencializa a nossa cultura. Então, a gente pega ainda, dá para ver aqui na foto, um carvão na cara, né? A gente ainda pega um carvão na cara, coloca na cara de todo mundo, que quer dizer, vamos para cima, vamos fazer isso daqui acontecer. E foi assim que a gente teve o nosso primeiro Day One juntos. Em 2017, a gente entrou no Google for Startups e a gente apareceu na imprensa pela primeira vez. A gente tinha encontrado aquele famoso Product Market Fit, todo mundo falava. A princípio a gente não sabia nem o que era, mas depois a gente entendeu que a gente tinha encontrado e não foi trivial encontrar. Porque a gente começou o modelo de negócio B2C, depois a gente foi para B2B, mas super focado em estágio trainee. Depois a gente se entendeu como uma API de inteligência artificial que se ia conectar a outros softwares. Depois a gente entendeu que ia ser modelo B2B para todos os tipos de vagas. Mas para a gente construir essa visão, a gente estava falando do mercado de RH há 10 anos atrás, muito pouco maduro digitalmente. Então a gente precisava educar, evangelizar, levar esse tipo de conteúdo, de conhecimento para o mercado. E aí a gente criou blog, assim, eu me lembro que eu era o redator do blog, então eu ficava pesquisando notícias, matérias de RH da gringa para trazer para cá. Comecei a colocar Mari e Bruno nos eventos de RH que existiam no Brasil para elas começarem a aparecer.
para a gente começar a ficar em evidência. Em algum momento, a gente foi fazer o nosso próprio primeiro evento da GUP. Hoje, a gente faz para 5.000 pessoas. No primeiro, era um auditório do Google para 100 pessoas, morrendo de medo de estar vazio. Então, a gente chamou a família inteira, chama pai, chama mãe, chama primo, para aquele auditório parecer cheio. No final, deu certo, mas eu me lembro até hoje que minha mãe ficou sentada na escada de incêndio, porque deu mais certo até do que a gente esperava, mas funcionou. No Go for Startups também foi super importante para a gente as mentorias. E tem uma em específico que me marcou bastante, era uma mentoria sobre diversidade e inclusão, em que a gente foi muito provocado sobre não só sermos diversos, mas como a gente puxa e fomenta a diversidade no time também. E naquele momento eu não era assumido ainda para os meus outros 2 co-founders, nunca tinha falado disso com eles. Então a gente criou um momento ali com o time, com os Guppers, não tinham muitos Guppers, mas para que eu pudesse falar do assunto, mostrando que não era um tabu falar disso na GUP. E acho que foi super importante, porque depois disso, outras pessoas Guppers se assumiram também, enfim, falaram de si. Acho que a gente criou um ambiente de segurança para as pessoas serem quem elas realmente são, e não tem nada mais libertador do que ser quem realmente você é e como isso extrai o potencial das pessoas nas empresas. Ali eu sei que eu vivi um day one. E acho que esse foi o nosso primeiro passo para construir uma cultura de diversidade e de inclusão na GUP, que é um pilar super forte para a gente até hoje. Uma empresa que já nasceu diversa, 4 fundadores, um homem gay, uma mulher parda, 2 mulheres. O Robson ele cumpre a cota de homem branco cis hétero, tá tudo bem, tem a cota dele, mas tá tudo certo também. Gente, tudo até aqui foi orgânico. Então, foi em 2017 que a gente começou a fazer a nossa primeira rodada de investimento, o nosso seed. Nessa época, HR, HR Tech, RH, não era um mercado atrativo para os VCs, não tinha nem tese ainda feita nesse momento. E foi muito difícil buscar investidores. E a gente conseguiu um term sheet. E nesse term sheet, a gente deu no-go. Porque quando a gente foi ver, a gente perderia várias coisas de governança, de liberdade, e que a gente sabe como que isso é importante. Foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez, mas super importante. Só que a gente tinha 2 meses no caixa quando a gente deu esse no-go. E foi nesse dia que a gente parou, se reuniu e tomou a decisão de ficar sem ganhar mais salário. Para a gente tentar estender mais o caixa da GUP e aí a gente se ajudar até a gente conseguir um investidor. Do outro lado, a gente também decidiu que a gente ia ter que se reinventar, porque a gente precisava vender muito mais do que a gente estava vendendo e precisava fazer tudo isso com menos, com muita eficiência para sobrar mais caixa. E foi nessa época, nesse caos, que o Robson foi parar no hospital, de tanto comer miojo. Hoje a gente ri, né, sócio? Mas foi muito crítico. Eu lembro que quando o Robson ligou e falou, estou no hospital, porque eu estava comendo miojo todos esses últimos 30 dias. Eu falei, gente, a gente está fazendo alguma coisa errada, não é possível. E isso foi tão significativo na nossa jornada de se reinventar que a gente conseguiu fazer a captação, entrou o dinheiro e a gente demorou ainda para usar esse dinheiro porque a gente tinha conseguido criar uma maquininha agora para ser mais escalável. Aí, gente, no meio desse crescimento acelerado, eu tive que passar pela minha primeira reinvenção dentro da GUP. Porque até então eu era um desenvolvedor e nunca tinha liderado nenhum estagiário na minha vida. E nisso eu comecei, os primeiros devs ali da GUP era tudo amigo meu, que eu contava, tá fazendo o que aí? Chega aí. Então era assim, era todo mundo e a coisa fluía, porque a gente já tinha trabalhado junto, então a coisa fluía mais naturalmente. Só que nisso a GUP começou a crescer, e no final de 2018, no segundo semestre de 2018, a gente já estava com 40 pessoas no time de engenharia. E isso já não estava, a camaradagem ali já não funcionava mais. E eu ainda não tinha virado a chave para a liderança. E aí o time estava um caos, cheio de problema, e pessoas que eu gostava pra caramba saindo do time, e eu numa pressão, e eu me cobrando muito, e eu acabei tendo burnout nesse período. E foi um período muito difícil. Eu tive momentos que eu me arrastava para ir para o escritório, eu me arrastava sem energia para nada, não fazia nada final de semana, ficava me sentindo culpado de estar descansando no domingo, sabe? Então, uma loucura. Só que é nesses momentos que a gente vê quem está perto da gente e que pode ajudar. E esses 3 aqui, ó, me ajudaram muito nesse período, me deram muita força.
E aí eu entrei, gente, de cabeça em estudo, livro, mentoria, um monte de coisa para me desenvolver como gestor e como líder. E também fiz bastante terapia, que ajudou bastante. E nisso, eu sempre falo que tem um Robson antes e um Robson depois desse momento. Porque eu acho que esse momento não me desenvolvi somente profissionalmente, mas eu me desenvolvi também muito como ser humano. Então, eu considero isso um marco muito importante na minha vida. Mas deu tudo certo. Então, nesse ano mesmo, até no final do ano de 2018, ali, eu consegui fazer um turnaround no time, conseguimos recuperar e a gente entrou em 2019 voando. 2019 foi um ano muito importante na nossa trajetória. A gente estava voando. A gente se mudou para um escritório novo, em Pinheiros, tinha mais de 80 pessoas no time. Aquele evento que começou com 100 pessoas virou um evento grande. Nesse ano aqui, já para mais de 2.000 pessoas. A confiança era tão grande que a gente foi além. A gente estava tão confiante que ia fazer uma captação e ia dar tudo certo dessa vez, que tinha dado errado da última, que a gente antecipou um passo e resolveu já começar o desenvolvimento do nosso segundo produto, o nosso produto de admissão. Só que, gente, deu tudo errado, como daria para saber, né? E aí que a gente estava exausto, assim, liderar uma rodada de investimento e receber não de todo mundo, até que os fundos compravam a parte de, puxa, é um time que tem um poder de execução realmente muito grande. Mas ninguém comprava a tese que a gente colocava de queremos expandir no RH. E foi aí que a gente tomou uma decisão bem importante de, nesse ano, no final, a gente tirar, pela primeira vez que a gente começou a GUP, férias juntos. Mas não é qualquer férias, gente. A gente resolveu tirar férias juntos de verdade, para a Tailândia. Primeiras férias e ainda para a Tailândia. Nesse caos todo. E, para quem não sabe, né, para quem conhece um pouquinho de nós, vê que a gente trabalha intensamente na GUP, todos os dias, discute, em toda hora, dia sim, dia também, mas a gente gosta de ter os nossos momentos off juntos também. Então, churrasco, a gente viajar, a gente sempre faz muita coisa, mas com muita disciplina de não ficar falando de GUP para a gente conseguir realmente relaxar. Só que nessa viagem aqui foi bem inevitável, porque estávamos no final da rodada. E aí, que eu lembro um dia que o Gui e a Bru aventureiros foram lá mergulhar com os tubarões. O Robson estava descansando lendo um livrinho, sempre muito estudioso. E aí eu fui fazer o penúltimo call com o investidor, que eu estava super otimista que ele ia fechar. E deu errado. Nesse call, ele deu no-go. Foi desesperador, parece que o mundo tinha caído. E aí, quando eles chegam, chamam o Robson, falam, turma, vão vir tempos bem difíceis. Então, segura a onda, porque, de novo, parece que vai dar tudo errado. E a gente vai ter que segurar tudo. Acabei com o clima da viagem da Tailândia. Mas tem algo que a gente tem em comum, que é o otimismo, a garra, o acreditar. E aí, naquele final da viagem, a gente, não, gente, vamos que vai dar certo, vai dar certo. E a gente chega no Brasil, no começo de 2020. Começava aí, Covid, pandemia. Imagine vocês, uma empresa de recrutamento, no final da contratação, no final da captação, ali naquele finalzinho ali, que tudo é muito tenso, no momento que o mundo inteiro estava só demitindo. Ninguém contratava. Todos aqueles possíveis investidores que a gente tinha esperança de retomar no processo para tentar fazer dar certo, já estavam falando no go, no go, no go, no go. Mas teve um que conhecia a gente desde 2016 e que sempre acompanhou esse poder que a gente tem de reinvenção e de superação, que, acreditando também nesse Power Skill, falou, vamos. Foi o Warrior Capital. E nesse ano de 2020, que foi um ano muito desafiador para todo mundo, a gente faz uma captação. No meio da pandemia, a gente lança o nosso produto de admissão e dobra a GUP. E desde o começo, quando a gente começou ali, né, a empreender, a gente sempre teve uma ambição, um sonho. A gente queria ser empreendedora e empreendedor Endeavor. Porque, gente, era ali que estavam os melhores empreendedores, as melhores empresas, os melhores mentores. Então, a gente falou, gente, a gente vai ter que entrar nessa rede de qualquer maneira. De qualquer maneira. E a gente começou pelo Scale Up. A gente aproveitou tudo durante o período que a gente ficou no Scale Up. E a gente tinha um combinado, que era assim, gente, a gente tem que brilhar. A gente tem que encantar. Por quê?
para ser empreendedor Endeavor, não posso levantar a mão, a gente tem que ser convidado, né? Então a gente falou, a gente tem que brilhar para impressionar. E deu certo, gente. Em 2021, a gente virou empreendedora e empreendedora Endeavor. E isso foi um turning point para a GUP, porque nesse momento a gente estava começando a escalar a parte de M&A. Então a gente fez muita mentoria, muita mentoria. E logo depois dessas mentorias, a gente inclusive fez a nossa primeira aquisição, que foi a Nidu, uma empresa lá de São Luís do Maranhão. E a gente aprendeu muita coisa nessa aquisição, mais do que transação ali entre empresas, é sobre história, né? É sobre pessoas. E aí a gente entrou em 21 com a corda toda. Foi um ano super especial, gente. Imagina, né? A gente estava com operação sólida, bons econômicos, estava com caixa, né? O nosso TAM, né? O tamanho do mercado tinha aumentado, então estava tudo excelente. E nesse ano, a gente decidiu abrir uma rodada. E, gente, nesse ano, chuva de term sheet para a gente. Chuva de term sheet para a gente. Que sensação boa que a gente teve. Miojo nunca mais. Né? Depois de períodos passados, assim, nossa, que sensação boa. E nesse mesmo ano, a gente fez uma captação de 500 milhões. Foi o primeiro grande aporte, né, registrado numa plataforma de RH na América Latina. E a maior rodada levantada por empresas fundada por mulheres na região. Montanha-russa, né? Só que antes dessa manchete aqui, super bonita, exame, 500 milhões, queria dividir com vocês a imagem do que foi 2 semanas antes de começar essa captação. Ó, Endeavor, estou me expondo aqui, hein? Foi isso daqui, gente. Eu tive uma crise de ansiedade, chorava muito lá na minha casa, e a síndrome da impostora, que todo mundo conhece, bateu lá em cima. A verdade é que, desde o início que a gente começou a fazer a captação da GUP, eu sempre perguntava, será que eu sou a pessoa? Porque eu não via uma mulher. Nessa última rodada, eu conversei com mais de 50 fundos. Eu não vi uma mulher do outro lado. Isso é muito impactante. Isso faz a gente sempre se questionar se você é a pessoa. Empreender é muito difícil, é muito desafiador. E a gente sabe, quando a gente tem esses sentimentos, pode ficar ainda mais difícil. Então, a gente foi, avançou, comemorou, deu certo, porque esses 3 aqui me apoiaram absurdamente, junto com todo o time da GUP, e a gente entra em 2022. E, de novo, uma montanha-russa de emoções. 2022. Desde que a gente começou a GUP, a gente tinha um concorrente, todo mundo aqui deve ter concorrente, né? Mas a gente tinha um que estava na cola da GUP. Toda proposta que a gente mandava, pau, parecia esse concorrente. Tudo que a gente fazia, eles copiavam. O que eles faziam, a gente também copiava. Era assim, ó, pau a pau. E em 2022, depois de muitas negociações, é um processo super delicado, né, concorrente, você fazer um movimento como esse, a gente compra o nosso principal concorrente, a Kenobi. Foi um marco na nossa história, que a gente comemorou demais, que fez, né, ensinou, a gente aprendeu muito, e é muito legal que o cofundador da Kenobi, super amigo nosso, para a gente construir um negócio juntos agora. E depois desse segundo M&A, a gente faz um terceiro M&A, uma aquisição, agora nesse ano de 2023, super importante, para a gente sair daquele mundo, né, de recrutamento, foi para o mundo de admissão e agora conseguiu oferecer algo que a gente sempre sonhou, mas a gente se questionava se era possível e agora a gente tem, que é realmente um ecossistema para tudo que as pessoas precisam de gestão de pessoas. Foram quase 10 anos, daqui a pouco vai fazer 10 anos, de muito pepino, de muitos dias com vontade de choro, em posição fetal no chuveiro, sem dúvida, mas no fim do dia, os marcos, as conquistas, eles fazem realmente valer a pena quando a gente percebe o tamanho do impacto que a gente está gerando. A gente foi a primeira inteligência artificial para recrutamento e seleção do Brasil por causa disso daqui.
A gente queria reduzir pilhas e pilhas e pilhas de currículos que a gente sabe que geravam processos seletivos carregadíssimos de vieses. A gente, de lá para cá, já fez mais de 20 maracanãs lotados de pessoas contratadas pela GUP, mais de 500 mil pessoas treinadas pela GUP, de lá para cá. Já foram de 0 para mais de 37 milhões as pessoas usuárias da nossa plataforma, e de nós 4 para mais de 700 GUPers. E a gente gosta de comemorar esse tipo de coisa. No ano passado, a gente foi convidado pela Nasdaq para celebrar o marco de 1 milhão de pessoas empregadas pela GUP lá na Times Square, e a gente foi com o nosso time para fazer bagunça, que é assim que a gente gosta. Boa. Ao longo da nossa jornada, de um lado, a gente teve muito apoio da Rede Endeavor, de outros empreendedores, de amigos, que nos ajudaram muito. Do outro, a gente sentiu o peso da falta de exemplo de mulheres empreendedoras. E aí, eu e a Mari, a gente decidiu criar um grupo chamado Máfia do Moscatel, que é um grupo que começou com 15 mulheres empreendedoras e hoje tem mais de 60 mulheres empreendedoras. A gente discute nesse grupo temas de business, funding, scale, growth, e a gente tenta falar dos erros e aprendizados, porque a gente não quer só dar bons exemplos, a gente quer ser um bom exemplo. Ser um bom exemplo e puxar outras pessoas junto com a gente. Bom, e falando em bons exemplos, né, eu acho que eu me orgulho muito de uma coisa que a gente está vivendo agora, que é a forma como a gente está conduzindo a minha saída da operação da GUP, do dia a dia ali da GUP. E gente, para mim, né, acho que é um consenso que é mais importante a empresa ser muito maior do que os fundadores. E a gente já se alinhou, nós 4, a gente sempre teve esse alinhamento de que o nosso principal impacto na GUP é fazer a GUP impactar o máximo possível o mercado, e o mercado de RH principalmente, né, que é o nosso foco. E nisso, e também, né, desculpa, e também, que esse momento mexe um pouquinho comigo, tá, gente? E outra coisa que a gente também tinha alinhado é que no momento que a GUP precisasse de executivos mais sêniores que a gente, com mais experiência, com mais bagagem para o momento que a GUP está vivendo, a gente ia ceder o espaço e a gente ia correr atrás de pessoas muito melhores do que a gente para executar isso no nosso lugar. Então foi isso que isso que a gente fez, né? E gente, não foi uma decisão fácil, né? Imagina, eu botei na balança ali. Tinham duas coisas. Um lado era bom porque assim, eu tô com uma nova ideia, tô com outro problema que eu tô doido para resolver e eu gosto de criar coisas, tirar da ideia do papel e botar em produção. Mas do outro tem a GUP, que é meu sonho realizado e trabalhar com pessoas que eu amo. Então é muito difícil, mas a gente tem que botar na balança o que é melhor para a empresa e o que é melhor para a gente também. E foi isso que a gente fez. Mas tem uma certeza que eu tenho, que a gente ainda vai estar junto para qualquer coisa que precisar, igual é e foi desde 2015. Depois de toda essa jornada, quase 10 anos, a gente voltou a ter algumas certezas. E eu queria dividir 5 aqui com vocês. A primeira é que momentos desafiadores, momentos bons, momentos de euforia, momentos de aumento de time ou momentos de layoff, tudo isso, gente, faz parte de todo mundo aqui. Vocês viram que isso fez dia sim, dia também, às vezes no mesmo dia, da história da GUP. A diferença é o que a gente faz nesses momentos. Quando a gente pega um problema, como é que a gente reage? E quando a gente vê uma oportunidade, como é que a gente agarra essa oportunidade? O segundo ponto que eu queria dividir aqui é sobre medos. A gente teve medo a jornada inteira. Medo até de estar aqui, né? Quanto que a gente não ensaiou, treinou para estar aqui nesse palco aqui hoje com vocês. O medo, ele faz parte. E tem um medo que eu tenho muito orgulho da gente ter conseguido superar também. Então, no final do ano passado,
Bruno e eu, a gente conseguiu assumir a nossa relação como um casal, que a gente tinha medo de assumir. Medo? Duas mulheres empreendedoras, com rodada de investimento, independentes e com medo. Medo de preconceito, medo de como o mundo reagiria. E aí a gente conseguiu falar. Isso, com certeza, mudou muito a nossa relação. Um peso, certamente, aí que saiu, né, das nossas costas, que, como o Gui falou, o melhor dos mundos é a gente poder fazer as coisas sendo quem a gente é, né, extraindo todo esse nosso potencial. Então, foi um passo muito importante na nossa trajetória. O terceiro ponto é respeite os seus limites. Acho que a gente aprendeu muito com todos esses exemplos, com o exemplo do Robson, que sem saúde a gente não faz nada. E nós, empreendedores, a gente sempre está no 220, a gente tem que tomar esse cuidado. O quarto ponto aqui é sobre pessoas. E agora eu queria falar esse ponto olhando para cada um de vocês, meus sócios, amigos, irmão, minha noiva, o como é importante a gente encontrar as pessoas certas. O power skill de cada um, que faz tudo ser muito mais forte. Do juntos somos mais fortes. E certamente a gente não estaria aqui se não fosse a união e a reinvenção desses quatro aqui. E aí eu queria falar nesse ponto ainda de pessoas, a importância da rede. Vocês viram que a GUP é fruto de muitas ajudas, de conexão com rede. Especialmente essa aqui, que está todo mundo, a Rede Endeavor. Sem dúvida, a gente não estaria aqui se não fosse as ajudas que a gente teve da Endeavor. Então, o nosso muito obrigada. E eu tenho um orgulho enorme de hoje aí poder contribuir como conselheira de uma rede que eu admiro pra caramba. E o último ponto é sonhe grande, turma. É difícil sonhar grande. Dá medo sonhar grande. A gente demorou para se permitir sonhar grande de verdade. A jornada da GUP não termina aqui. A gente ainda tem muito o que fazer, independente de onde. Sempre estaremos juntos, independente, para construir o que vai ser a maior plataforma de gestão de pessoas do mundo. Obrigada, valeu!